Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks. Hoje comigo, Antônio Carlos Piponzi, ele que é presidente do Conselho de Administração da RD Saúde, grupo dono da Raia Drogasil. A companhia de capital aberto é um ecossistema de saúde, hoje com 3.139 farmácias em todo o Brasil e um total de 20 negócios em saúde. A jornada deste grupo, cujo market share é hoje de 16% no mercado nacional, começou em 2011, fruto da união entre Droga Raia, hoje Raia, e Drogazil, e hoje é a maior rede de farmácias do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui, Antônio. Olha, obrigado pela oportunidade, até completando um pouco do que você falou, eu tenho muito orgulho também de hoje somos a sétima maior rede de varejo do mundo, tá, em valor de mercado. Isso realmente acho que é uma fusão de grande sucesso. Certamente. Eu vou começar com dados do terceiro TRI divulgados em relatório para os investidores recentemente. Uhum. A RD fechou o terceiro TRI com receita bruta de 10,7 bilhões, um crescimento de 15,9%. O lucro líquido ajustado foi de 336,8 milhões, um crescimento de 25,5% e margem de 3,1%. O digital faturou 1,9 bilhão, crescimento de 40% e penetração no varejo de 19%. É o digital que está empurrando esses números para cima ou é um conjunto de fatores, incluindo o fato de que este ecossistema da RD tem 20 marcas? Olha, o digital realmente a gente entrou no mundo digital em 2017. A grande fortaleza da empresa, ela ainda é e sempre será o varejo e o varejo de loja, físico, tá? Agora o digital ele tem uma combinação perfeita com o físico. E na realidade quando a gente está falando, e muita gente pergunta, mas agora com o digital, por que vocês crescem tanto no país, tá? A questão toda é que o cliente ele se utiliza, a jornada do cliente é feita de físico e digital, é feita de loja digital. E o grande desafio nosso é criar uma jornada que dê no digital a mesma eficiência, a mesma experiência que você tem no físico. Então, o digital, sim, hoje ele é uma alavanca importante de crescimento, mas a tendência é que ele seja ainda maior, tá? Dentro de um conceito, tá? Em que você tem uma relação com o cliente mais próxima, tá? E todo a criação de valor da empresa, ela está relacionada muito mais hoje, tá? E até porque a gente já ocupa o país todo, o banco de clientes, 48 milhões de clientes, a gente hoje, o crescimento não se dá mais, tá certo? Simplesmente por agregar clientes, porque isso é finito, tá? Mas é por aumentar a cesta do cliente. E o digital tem uma grande importância nisso. Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje o nosso digital já está chegando perto de 20%, mas ele tem um apoio grande de loja. 75%, entre 2 terços e 75% do digital, ele é acionado através do aplicativo nosso. O aplicativo nosso praticamente é quase todo digital, que é muito importante, tá? E com retiradas em loja. Ou seja, você tem esse trânsito, essa utilização dos dois meios, tá? Então, ele é sim uma alavanca importante, ele é uma alavanca que para o futuro talvez vai ser a principal alavanca de crescimento, mas sempre junto com o crescimento físico. Eu fico imaginando que isso é uma estratégia de logística, né? Se vocês não estão espalhados, vocês não têm como entregar esse produto que está na internet à Não, venda. e a proximidade com o cliente ela é fundamental. Quer dizer, no nosso negócio, nós temos 12 mil farmacêuticos. Tá? Em momento em que a gente depois pode falar um pouco mais a respeito da oportunidade que a empresa tem de melhorar a saúde do país, tá? Isso é uma coisa muito importante. Esta relação, essa proximidade do farmacêutico com as pessoas é importante. E daí o motivo pelo qual a empresa não para de crescer. A empresa realmente tem, hoje ela cresce praticamente uma loja por dia útil, tá? E adiante vai crescer mais, tá? Então o que acontece? É dentro disso, quer dizer, essa relação, por mais que você fale ela é digital, ela tem um meio digital importante, ela vive, tá certo? Ela é alavancada pela relação entre pessoas, tá? Entre o farmacêutico e o cliente. E uma rede que cresce muito tem um cliente próximo. Porque o cliente nosso ele é de proximidade, tá? Normalmente num raio de 1.000, 1.500 metros, você tem 70% dos clientes, tá? Então você tem a possibilidade de em atendê-lo, tá? Em atendê-lo com qualidade, fidelizá-lo, até digitalizá-lo, ir à casa dele porque você está próximo, captar clientes a custo muito baixo, porque na realidade eles estão próximos. A gente não precisa
A gente não precisa estar correndo para o Google, a gente não precisa estar correndo para a Amazon, para o site, para o Magalu, para de repente fazer. Vocês são os próprios marketplaces, vocês são... Nós temos um marketplace sim, mas eu digo, a gente não precisa recorrer a marketplace para ter ganhos de share. A gente realmente para ter ganhos de crescimento de venda. Por quê? Porque o cliente naturalmente ele passa pelas nossas farmácias. Mesmo que ele não seja fiel, em algum momento, por questões logísticas, tem um produto que não tem numa outra rede, ele vai nos procurar e a gente tem uma grande chance de, com a proximidade, fidelizá-lo. Perfeito. O senhor pode explicar como a companhia chegou à conclusão de que precisaria de outras marcas em seu ecossistema? Hoje vocês têm desde gerenciadores de gestão a profissionais da saúde até marcas de higiene e beleza, como é o caso da NIDS. Ou seja, estão atuando em campos bem diversos que vão para além das farmácias. Na realidade, não vão para além das farmácias. A farmácia que está se transformando, tá? Vamos separar em dois grupos. Quando a gente fala tem um grupo que é um grupo de marcas próprias. Isso realmente é algo que no varejo é essencial. A gente começou esse processo há uns 10 anos. Hoje a marca própria já tem uma grande representatividade. Acho que no autosserviço ela já está se aproximando de 10%, tá? E a marca própria tem um negócio. Ela até tem margens melhores, mas ela gera fidelização. O cliente, por exemplo, a nossa marca NIDS, ela ocupa hoje acho que a terceira posição em marcas do setor de higiene e beleza. É um negócio incrível, tá? Então você fala, é um instrumento de fidelização. As pessoas de repente falam, eu só encontro NIDS na Raia, na Drogasil. Agora, quanto a outras marcas, tá? Você tem marcas de startups adquiridas, tá? Algumas já integradas à rede, outras não, tá? Que representam exatamente serviços ou expertise que a gente não tem para criar um ecossistema de saúde, tá? Então, tudo isso está dentro do ecossistema de farmácia, tá? E tem como núcleo central a farmácia. Então, a farmácia que está se reinventando, não é a farmácia, ela está se reinventando, tá certo? Enquanto farmácia, tá? E não, de repente, tentando novos negócios, tá? A questão do foco para nós, e isso é um dos aprendizados grandes que eu tive ao longo de 48 anos aí de liderança, 35 como CEO, 13 como chairman, é a coisa do foco. Muita gente às vezes me pergunta, fala, mas agora a farmácia não pode vender outras coisas? Não pode vender? A gente vê em outros lugares vender, sei lá, biscoito, batatinha frita, celular. A gente sempre manteve o foco em saúde, beleza e bem-estar. A gente viu exemplos de gente que quebrou a cara, perdeu o foco, até retornou, tá certo? Teve que voltar a ser farmácia por conta exatamente de perder foco. Deixar de ter identificação como estabelecimento de saúde. Como é que você pode se declarar um estabelecimento de saúde se você vende batata frita? Se você vende Coca-Cola, se você vende, como é que se diz, biscoitos, tá certo? Então, a gente tem um foco, e olha que sorvete é um exemplo interessante, sorvete é muito rentável vender sorvete, tá? A gente nunca vendeu sorvete. Os produtos que a gente tem, eventualmente você pode olhar no checkout, por exemplo, fala, nossa, mas aqui tem alguns produtos aqui, são sem açúcar. Todos eles não têm açúcar. Esse é o ponto, é uma coisa comum. Posso provar. Ok. Esse é um caminho sem volta para o varejista? Ou seja, também desenvolver novos negócios até produzir os próprios produtos? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que marca própria, se você olhar o mundo, sim. Sem dúvida nenhuma. Tá? Você pegar a marca própria é fortíssima. Tá? Agora, o caminho sem volta, para mim, é o caminho hoje de você começar a ampliar o seu escopo e começar a trilhar o caminho da saúde. E por que você tem oportunidades na saúde? Tá? Porque o sistema ele está colapsando, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Você tem uma alavanca que é irreversível, ela é muito positiva, é a expectativa de vida. Tá? Com a expectativa de vida maior, você tem, no Brasil você acrescenta 1 milhão de idosos por ano. E eu estou falando a diferença entre o que se torna idoso e o que vem a falecer. Então você tem um crescimento do mercado, tá certo, que é muito forte. E o atendimento dessas pessoas, quanto mais você envelhece, e hoje com mais medicações a seu alcance, tá, você tende a se utilizar mais do sistema hospitalar. Então o que acontece no país? Quer dizer, esse aumento de demanda, ele carrega o SUS de uma forma que o SUS, que é um sistema, tá certo, louvável, é uma conquista do país, mas muita gente reclama do SUS, o problema é que o SUS não tem mais condição de atender
não só pela demanda do envelhecimento, mas como também pelo fato que o sistema particular ele é perverso. Você tem o grande ganhador, que são os hospitais. Quanto maiores forem suas contas, tá? Evidentemente o hospital ganha mais. O plano de saúde, que custeia o hospital, chega num ponto que ele não consegue mais pagar essa conta. Então o que acontece? Você fala, bom, onde está a oportunidade da farmácia? A oportunidade mais clara e evidente é a oportunidade de você fazer o primeiro atendimento. Uma estatística diz que 78% dos atendimentos primários podem ser feitos em farmácia. Você tem 12 mil farmacêuticos formados, coisa de 4 farmacêuticos por farmácia. Você tem a possibilidade de fazer o primeiro atendimento, aquele atendimento que muitas vezes dá uma medicação, vai para casa, se não tiver melhor, liga. E a partir daí, ou seja, não é só o primeiro atendimento, mas como também muitas vezes orientar o cliente para aquilo, para as etapas seguintes. Uma coisa que, por exemplo, também alavanca essas oportunidades é a aceleração da tecnologia na área de saúde. Você tem hoje uma série de health techs com soluções extraordinárias que você pode trazer para o ambiente da farmácia. Então, a farmácia não pretende de forma nenhuma entrar num atendimento secundário, terciário, jamais, mas ela pode ser um ponto de entrada dos problemas que os nossos clientes têm. Então, dentro desse contexto que o senhor fala, é interessante aquisição de novos negócios voltados. Voltados para isso, absolutamente focados nisso. Tá? Então, obviamente que um ecossistema como esse demanda, em primeiro lugar, uma digitalização, tá? Porque o sistema todo tem que ser para você integrar, você integra, tá certo, com a tecnologia digital. E o grande desafio do varejo é que todas as empresas de varejo, elas nasceram analógicas e não digitais. Então você tem uma questão de tecnologia importante para trabalhar, tá? E quando você fala, que já é importante para o varejo ser digital, para você ser um player digital, que hoje, para mim, não dá para pensar num varejo que não seja digital, tá? E, ao mesmo tempo, para promover a entrada da saúde, porque não é fácil você ter uma série de pontas desse ecossistema e integrar todas essas pontas, tá? Então, mais ou menos é por aí. Perfeito. Como é que tá 2024? Vocês estão dentro do guidance? Estão fechando bem? Muito bem. O negócio nosso, graças a Deus, é muito resiliente, tá? O negócio nosso não sofre com alta de juros, tá? O que foi um impacto muito negativo tem sido ao longo desses anos, e agora pior ainda para a maioria dos varejos, tá? A empresa realmente tem se cada vez mais avançado na transformação digital, cada vez mais pisando o território da saúde. Isso já tem importância relevante, tá, dentro dos resultados da empresa, e foi um ano muito bom, muito bom. Eu diria assim, a rentabilidade desse ano foi a melhor dos últimos 6 anos ou 7 anos. Acho que 2017, se não me engano, quando até recebemos o prêmio de melhor empresa do ano pela revista Exame, acho que foi o nosso melhor ano ainda, tá? Mas um pouco alavancado porque a correção de preço daquele ano, que os nossos preços são controlados pelo governo. Perfeito. Naquele ano a correção de preço foi maior e isso alavancou um pouco o resultado. Mas 2024 foi um ano excelente. Bom, a RD está na bolsa, então qualquer movimento relevante precisa ser comunicado ao mercado antecipadamente, mas para 2025, 2024, os números mostraram, obviamente, que o desempenho foi extremamente positivo, o senhor endossa isso aqui, mas para 2025, existe alguma previsão de investimentos, de aquisições? Qual é o guidance de vocês? O que é possível adiantar? Olha, o guidance, evidentemente, que a gente não pode adiantar, e a gente também não dá, os guidance que a gente dá ao mercado é simplesmente de abertura de farmácias, tá? E realmente o que eu posso dizer é que a gente vai continuar crescendo de forma acelerada, sempre numa crença que a proximidade entre farmacêuticos e clientes é o que resolve o jogo. Então, certamente a gente tem a manutenção, a aceleração do crescimento de farmácias, tá? E a gente tem uma estratégia já muito bem traçada, tá? E o nosso conselho é muito participativo, ele trabalha muito com a executiva, não só. A gente o conselho trabalha nós temos um off-site em junho de 2 dias para alimentar o conselho com tudo aquilo que é
o novo, tudo aquilo que de repente fala o mundo da saúde novo, a inteligência artificial, o mundo o mundo digital. Então, depois disso, uma vez feito esse amadurecimento e os executivos terem trabalhado no planejamento estratégico, a gente vai para a etapa do planejamento estratégico, a gente vai para a parte de discussão do planejamento estratégico com o conselho. Então, a nossa estratégia ela é muito clara, ela é em 3 camadas. Ela é o crescimento físico de lojas, a digitalização e a entrada na saúde. E que você fala, o que vai acontecer em 2025? É seguir essa mesma estratégia, tá? Agora, muita gente fala, mas agora a gente não tem, por exemplo, a inteligência artificial. Acho que a gente já usa em 77 ou 78, outro dia eu vi, projetos, tá? Então, ou seja, são enablers, tá? Que você vai, obviamente, estar utilizando para fazer cada vez melhor. Mas a estratégia da empresa no momento é esta e é essa estratégia no ano que vem. É fazer cada vez melhor. E eu sempre falo, vamos ter foco na nossa estratégia. Muitas vezes a gente olha, mas tem ameaça disso, daquilo, já vivi tantas ameaças. A gente tem que monitorar o ambiente, tem que monitorar, mas ser focado na nossa estratégia. E a nossa estratégia é essa, claro, das 3 camadas. O senhor falou que anteriormente que subida de juros, por exemplo, não afeta o negócio de vocês. Então, assim, fazendo uma análise macroeconômica, isso não deve, ano que vem, ter impactos no setor de varejo de farmácia. Olha, esse ponto é uma coisa até perversa, tá? Eu vivi muitos planos econômicos, né? E vivi toda a situação de juros altos, juros baixos, tá? E você tem um movimento inverso, tá? E cuidado para não imaginar que a gente entenda, que a gente seja fã dos juros altos, porque na realidade para o ambiente de negócio isso é péssimo e a médio prazo isso é muito ruim. Mas toda vez que você tem um pico de juros elevados, as pessoas saem de bens duráveis e aceleram o consumo em bens de consumo, tá? Ou seja, então você tem aí um trade-off. Eu me lembro em planos econômicos, quando de repente você anunciava a inflação zero, aquela inflação que nunca existiu, que não era sustentável, tá? Uhum. Naquele momento, bens duráveis, olha, a primeira entrevista era com o Giaronson, tá? Como é que tá vendo? Explodiu. No primeiro dia tal, juro zero, juro, sei lá, baixíssimo, né? Então, e a farmácia? Andava de lado, tranquilo. Não é que você falava perdia, mas você andava de lado, nenhum movimento. Então você fala, os juros definitivamente eles não impactam o nosso negócio e muitas vezes até, e tem outro aspecto também, eles muitas vezes trazem mais dificuldade para os pequenos. Então cuidado, não é que você fala, nossa senhora, vamos torcer para os juros serem mais elevados? Não adianta, se a gente tem juros elevados, a gente tem um país que não cresce. E não adianta que do outro lado a venda não vai crescer, a empresa não vai crescer. Não adianta uma empresa ser eficiente, boa, inovadora, num cenário ruim, tá certo? Então, adianta, porque você está preparado para o cenário melhor. Mas o cenário melhor a gente está sempre esperando, né? Esse é o ponto. Tá. É possível dizer hoje que a RD, assim como as demais grandes varejistas, são hoje companhias de tecnologia, fundamentalmente? Não. De forma nenhuma. Acho que isso aí ficou muito claro, tá? Eu me lembro, eu participei há alguns anos lá da NRF, que é a feira de Nova York, tá? Uma feira grande de varejo. E foi curioso que 2 anos em seguida o cenário mudou assim completamente. No ano era a crença que o varejo realmente não precisava mais do físico, tá? No ano seguinte é que sem o físico o varejo não andaria, tá? No nosso negócio em específico, então, em primeiro lugar, de uma forma geral, não acho que o varejo vai ser empresa de tecnologia. Existem, sim, empresas de tecnologia entrando no varejo, é outra história. Mas o varejo nunca vai ser empresa de tecnologia. O varejo vai ser empresa de gente, tá? Isso sem dúvida nenhuma, tá? Então, acho que hoje isso é mais que claro. E o nosso varejo, especificamente, é um varejo de relacionamento, é um varejo de gente, é um varejo... Quando eu falo que a gente tem dentro da nossa cultura, tá? A gente tem algo que é a maior riqueza da nossa cultura, que a gente entendeu em algum momento que o nosso negócio é feito de desenvolver pessoas para cuidar de pessoas, tá? Isso realmente é a mola propulsora do crescimento do nosso negócio. Então, nosso negócio fundamentalmente vai ser sempre de gente. Agora, tecnologia é um enabler fundamental, importante, você não pode ficar para trás, porque senão você não vai ter a mesma eficiência nesse relacionamento entre pessoas. A gente estava conversando antes da entrevista aqui, o senhor me parece uma pessoa que é fã de gente. O senhor é fã de gente? Olha, demais, demais. A minha história, quer dizer, você falar, eu comecei na empresa com 7 farmácias. Quando você fala, eu sou engenheiro de formação, né? E de repente eu fui para
caí de paraquedas no negócio de farmácia. Por quê? Eu tava assim, eu era aquele jovem assim que tinha uma vida social intensa, uma vida esportiva, joguei muito futebol. A faculdade para mim, o futebol foi a coisa mais importante, eu fiz a Politécnica, né? E depois disso eu estava fazendo mestrado em engenharia de estruturas, quando de repente meu pai me convidou, falou: "Olha, eu tô vendo que você tá triste, muito chato, ficar fazendo uma tese de mestrado, fazer uma tese de mestrado". Caí em um escritório de farmácia, que tinha essas 7 farmácias, e dali eu nunca mais saí. Então o que acontece? Tem duas coisas que aceleraram muito para mim essa aderência, essa coisa de gostar de gente, tá? Uma para mim foi o esporte, tá? Porque o esporte ele é universal. O esporte para mim é uma coisa assim que você tem a diversidade presente, você lida com todo tipo de pessoas. E a outra foi exatamente o fato de eu começar com 7 farmácias, você faz tudo. Então você se relaciona com todo tipo de gente. Você passa, você cria, você aumenta o seu grau de empatia, de se colocar no lugar dos outros. Então, o crescimento meu de lá até hoje, ele foi muito claro, tá certo? Que eu fui criando uma liderança, tá? Ela foi conquistada, tá? Ela nunca foi imposta, ela foi conquistada. E essa liderança, quer dizer, as pessoas elas estão dentro, tá? Então, quando a gente depois fez um movimento nos anos 90, que o varejo de farmácia ele começava a se transformar num varejo comum. Venda, comissão, logística, tecnologia. Quando a gente entendeu que o nosso negócio era resgatar a filosofia do meu avô de lá de trás, que hoje fala-se muito em customer centricity, tá? É bonito. O que é? Focar no cliente. E o meu avô deixou um legado, tá certo, para um farmacêutico icônico, o senhor Herculano, que era o legado de cuidar de gente. Em algum momento, tá? Você fala, se você já gostava de gente, tá? Em algum momento, tá? Ficou claro que a gente tinha uma farmácia que era de Araraquara, de 1905, que tinha resultados muito melhores que as outras e que era a única que não obedecia a processo nenhum, tá? Porque o negócio era cliente, 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 produto fora do mix, preço fora da tabela, mas assim, tudo pelo cliente, manipulação que não tinha em outra, entrega em casa, o cliente depois passa na loja para pagar. Fala, mas que confusão, eu como engenheiro ficava louco, sabe? Eu ia lá para levar um monte de papéis com processo e tal, e o farmacêutico que era o senhor Herculano, que eu tive a oportunidade de conviver por 15 anos, ele olhava e falava, ah, tá. Aí ele voltava, escuta, e o remédio do seu Elvio? E o remédio de não sei quem? E a manipulação? E as coisas que eu pedi não sei aonde, tá? Então, eu vi claramente que aquele era o modelo. E aí você fala, o que foi a nossa grande virada? Foi essa que eu falo, de falar, se a gente admitir os jovens de primeiro emprego e desenvolvê-los, dar mais empregabilidade, mas desenvolvendo uma cultura da empresa, a gente vai ter uma riqueza de se libertar deste varejo para um varejo diferente. Todo varejo estava crescendo dessa forma. E foi aí que a gente realmente foi crescer e terminar a década de 90 na segunda posição dentro dos varejistas de farmácia. Veja que a gente começou 7 farmácias 20 anos antes, tá? Então, eu acho assim que gente, para mim, é uma coisa que é fantástica, porque eu nasci, eu me criei e também estudei no colégio que sempre valorizou muito, tá certo? Os aspectos mais humanos, tá certo? Mais intangíveis, tá? Então, se eu já tinha uma certa paixão por isso, tá? Eu acho que isso se concretizou na medida que você fala, nossa, mas isso é uma alavanca de negócio, olha que coisa extraordinária. Que você fala, você cuidando de gente, tá? Que é o nosso propósito, você faz negócio com isso, tá? Então é uma coisa. E eu hoje ainda sou assim, eu tenho 3 grupos de amigos, né? O do Colégio Santa Cruz que eu estudei, da Poli e do clube que eu frequentei, do Alto de Pinheiros, que é o turma do futebol. Eu sou o primeiro a organizar tudo, desde o jantar, as festas com todo mundo. Fiz a festa recentemente de 50 anos do Colégio Santa Cruz, que eu fui assim, na raça, juntar os 70, eram 90, consegui 72 participando da festa, organizei a festa inteira. Isso me realiza. Então, é alguma coisa, é um processo. Eu acho que é um processo, mas tem algumas origens, tá? Como o fato, para mim, o esporte foi fundamental. Eu quis assim que o esporte é uma miniatura, tá certo, da vida profissional. Você tem que verdade. aprender a competir, ganhar, perder, entender, respeitar um juiz, respeitar o técnico, conviver com a injustiça. O mundo não é justo, gente. Não adianta você recorrer a seu pai, a sua mãe, na hora que você tiver justiça. Acabou. O técnico te tirou. Ah, foi injusto? Acabou. Ponto final. E a vida profissional é a mesma coisa. É a mesma coisa. Trabalhar em equipe, de forma colaborativa, tá? Ou seja, as relações, tá certo? Relações não só cooperativas, como relações de confiança, aceitar, tá certo, a injustiça, aceitar
teu chefe, tá certo? Então, eu acho que isso aí foi uma lição, assim, muito bacana, tá? Eu sempre que eu vejo, assim, não só pelos meus filhos, graças a Deus eu consegui que todos eles são esportistas, é que a gente fala muito do futebol, porque no Brasil, infelizmente, o único esporte é o futebol coletivo, tá? É muito difícil você praticar os outros, né? Então, ele, para mim, ele te dá um convívio com a diversidade, que eu acho uma coisa muito bacana. E todo esse aprendizado que eu citei. Então, eu posso dizer de fato, porque hoje é muito difícil a gente enganar e falar, nossa senhora, você está falando uma coisa aqui, na internet você fala uma coisa diferente, ali você viu, porque hoje você, na verdade, você está exposto, você está numa vitrine, tá? É. Então, eu acho que quem me conhece, seja na empresa, são 61 mil funcionários, tá? Sabe exatamente como eu sou e sabem que, de fato, eu tenho paixão pelas pessoas. De fato, eu tenho paixão. A gente vai voltar a falar É, desse seu lado mais sim. adiante, quando eu É, perguntar sobre governança, sobre perfeito, seu instituto, enfim, sobre esse perfeito. processo Ótimo, essa ótimo. transição que o senhor está passando agora. Exatamente, é legal falar sobre isso. Muita Isso, gente me pergunta, fala, mas como é que você está? É interessante, porque serve de lição para muita gente que não sabe a hora de parar, exato. sabe? A gente vai falar mais adiante sobre Ótimo, isso. excelente. Tá, vamos voltar ao tema meio que ligado à tecnologia, Aham. varejo, enfim. Como é que a RD está utilizando dados de consumidores para personalizar ofertas e melhorar a experiência do cliente? Olha, isso no mundo digital é chave. Lógico que você tem que entender o seguinte: a gente muitas vezes olha isso de uma forma, estão usando meus dados. Em primeiro lugar, os dados são seus, do cliente, ele transporta para onde ele quer transportar, e ele opta se ele quer ter programas de relacionamento ou não. Agora, você imagina, a farmácia, dentro de toda a cadeia de saúde, ela é o único elemento que tem uma recorrência, ela tem um cliente fiel vai 4 vezes por mês à farmácia. Um cliente, são 7 milhões de clientes fiéis, 27 milhões de clientes fiéis no trimestre, tá? Hoje muita gente fala que os dados são o petróleo, tá certo, dentro do varejo. O petróleo Exato. hoje Os dados é o são petróleo agora só que é uma coisa negativa, mas no passado o petróleo era É, uma fonte de riqueza recomendável, né? sim. Mas é porque exatamente o manejo desses dados, você conhecer o cliente, tá? Permite que você não só promova a saúde dele, ajude ele nas cronicidades, tá? Não só promovendo, não só respeitando medicação, estimulando. Hoje só as pessoas, na média, elas cumprem seus tratamentos por 3,3 meses. Elas interrompem o tratamento, tá? Então não só você ter esse estímulo, você fornecer testes, tá certo? Muitas vezes, dependendo do cliente, é gratuito. Então o conceito da farmácia hoje é o conceito de otimizar, tá certo? A receita de cada cliente, promovendo a saúde. Isso que é a riqueza do propósito. Você fala, não adianta, nós somos a empresa, nós somos cobrados por investidores, nós somos cobrados por todos eles, daqui, de fora. Agora, o que é bastante relevante é isso. Você fala, nós estamos criando um negócio, rentabilizando o negócio e jogando a favor do cliente e da sociedade. Porque o problema de saúde é um problema assim, do mundo inteiro e que só vai se agravar, tá? Então, o que que a gente quer? Qual é o grande mote, qual é o grande propósito nosso hoje? É ser o grande agente na promoção de saúde e bem-estar no país. Você fala, se a gente tem esse porte, tem esse tamanho e tem a recorrência, a proximidade do cliente, a gente não pode perder esse jogo. A gente realmente tem que ser o grande promotor. Isso é o grande promotor de saúde e bem-estar. Isso realmente é. Então, a gente trabalha muito dentro dessa direção e dados é fundamental. Sem dados, você não consegue promover a oferta de valor que o cliente de fato precisa. Vocês também estão ampliando o serviço de entregas rápidas, né? Sim. Segundo o relatório aos investidores, isso foi um destaque, inclusive, Aham. e vocês dizem que outro destaque foram as entregas em menos de 1 hora, que já representam 25% da receita Aham. digital. Isso é muito importante, porque o cliente quer conveniência. Quando a gente olha outros players entrando nesse mercado, tá? Embora o mercado de... A parte de medicamentos é muito difícil, mas você tem a parte de conveniência, autosserviço, produtos de venda livre, você tem concorrência, tá? Não só de empresas especializadas em entregas, como também em marketplace e tudo mais. Então não adianta você ter... Quando eu falo que o cliente tem que ter uma jornada digital completa, a conveniência faz parte disso. Então a coisa da entrega rápida é fundamental para você promover uma solução completa para os clientes. Essa entrega rápida, ela tem uma eficiência maior nas grandes cidades, tá? Porque você realmente tem um volume de pedidos maior, tá? E é muito mais fácil você rentabilizar entregas rápidas, tá?
Agora, nós hoje estamos em mais de 600 municípios, todos os estados do país, tá? Então, é óbvio que isso vai ser um processo de crescimento, quer dizer, o crescimento das cidades, acompanhando, tá certo? Acompanhado da eficiência e da proximidade nossa do ponto de vista de entrega de produtos, tá? Mas é algo que hoje é 25%, seguramente esse negócio vai crescer muito, eu não vou fazer projeções, Claro. mas é absolutamente a curva de crescimento é quase que exponencial. No trimestre vocês registraram 165,7 milhões de acesso aos canais digitais. É bastante coisa. É bastante coisa. A gente tem um atendimento de 1.200.000 clientes por dia. Tá? Na média, acho que é 1.100.000, que é 1.200.000 é dias úteis, tá? Na média, acho que é 1.100.000, alguma coisa desse Por tipo. dia? Por dia. São quantos Maracanãs? São 20 Maracanãs, eu acho. É um negócio assim. Não, mais do que 20 Maracanãs. 20 Maracanãs. É algo assim impressionante. Quer dizer, pensar nisso é algo assim que, para minha cabeça, é um negócio que é muito louco. Os programas de fidelidade, eles também têm sido aliados no Sim. sell-out? Eu acho que hoje a gente pode dizer que sim. Na medida que a gente começou a casar os programas de fidelidade, olha, programas de fidelidade eu já vivi uma época em que distribuía-se até torradeiras, televisões, tá certo? Em função, tá certo, de volumes de compra, tá? Eu acho que hoje a gente tem um programa de fidelidade da Stick, que é um programa que atende muito, tá certo, a anseios de clientes. Tem clientes que efetivamente se tornam fiéis ou a gente alavanca a fidelidade através do programa Stick que a gente tem. Perfeito. Como é que vocês se preparam para manter um crescimento consistente? O senhor é muito tranquilo em relação a isso, né? Parece que o céu é de brigadeiro, né? Mas o mercado é competitivo, né? Como é que vocês... Olha, você fala que eu sou tranquilo, óbvio que a gente tem momentos que respira áreas melhores e áreas mais difíceis. Você não Aham. sabe o que é em 48 anos os problemas que eu já enfrentei, tá? Isso é. E hoje, até porque, vamos ser francos, né? Eu tenho um CEO que é de uma qualificação extraordinária, que é o Marcílio, tá? Quando a gente fala de. Eu tenho a liderança nos últimos 13 anos do conselho, trabalho muito junto do CEO, mas o CEO realmente é um CEO extraordinário, tá? Tá. A oferta de valor da farmácia ela tem 4 pontos essenciais. Você tem que ter atendimento qualificado, então cada vez mais investir nisso, cada vez mais você investir em logística de qualidade, em preço, para você ter o produto, em preço e em conveniência, tá? Então você fala, bom, como é que você olha adiante? É ser cada vez melhor em cada uma dessas variáveis. Eu vou te falar, por exemplo, na parte de treinamento, a gente já tem hoje uma escola de farmacêuticos. Esse ano 250 alunos, ano que vem 500 alunos, todos eles da empresa, para você formar farmacêuticos. Formar farmacêutico é uma potência, porque você cria um farmacêutico dentro da Técnico. sua cultura. Técnico de farmácia, tá? Nível superior, credenciado, tá? E o que acontece? Você tem a. Então, por exemplo, é um ponto de melhora. Quando eu estou falando, por exemplo, da logística, tá? A gente hoje já tem 14 centros de distribuição e a gente está próximo, tá certo? De cada estado. Em todos os grandes estados, a gente não faz a logística caminhar por conveniência fiscal. A gente tem a logística alocada nas principais capitais do país. Isso cada vez mais dá um nível de serviço melhor. A gente tem que ter tecnologia para gerir preço a preço, produto a produto. Então, ou seja, a conveniência, como a gente falava agora, cada vez mais tem uma entrega mais rápida. Então, eu acho que é uma competição que as variáveis são as mesmas. Mesmo a entrada da saúde, todos os concorrentes entram. Depende de como você faz. Quer dizer, hoje a gente tem uma distância muito grande dos demais concorrentes. Amanhã pode não ter. Então a gente tem sempre. Tá? Eu dou exemplos, às vezes, de negócios, tá? Eu posso dar um exemplo tranquilo, tá? As companhias não existem mais, né? A TAM e a Varig. Eu acho que a TAM, quando ela corria atrás da Varig, ela foi muito mais eficiente de quando a Varig, quando ela estava na liderança e a Varig quebrou, tá? Por quê? Porque na verdade você pode perder referência. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, legal, tudo bem, eu já estou respirando muito bem, estou feliz, mas cuidado, tá? Olhe, monitore, tem gente muito boa vindo atrás, tá certo? Então, mais ou menos é por aí. Mas o segredo é olhar a tua oferta de valor, olhar o que o cliente quer e fazer cada vez melhor. Não tem outro segredo. Relação com laboratórios. Qual a importância das parcerias com laboratórios e fornecedores para garantir uma competitividade interessante e inovar na oferta de produtos? Olha, bom, em primeiro lugar que o teu volume de compras e a presença em todo o estado tornam a RD muito atraente para os laboratórios. Você imaginar que você lança um produto e que você tem
está atendendo em todos os estados e em 600 municípios, quase todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Isso é uma força muito grande para você ter efetivas parcerias. No passado, quando a gente falava em parceria, parceria, eu sei, é tudo para o laboratório, tudo para quem vende. Nada disso. A gente faz parcerias extraordinárias, seja em lançamento de produtos, seja em promoção de produtos. No caso de medicamentos, a gente tem convênios específicos, tá, que vendem medicamentos em torno de 50% de desconto em conjunto com a indústria, tá? Então, eu acho que realmente essa relação ela é muito bem administrada. Ela, inclusive, um ponto importante dela para impactar o nível de serviço da empresa, tá? É você ter qualidade também na logística da indústria. A indústria entrega nos nossos CDs. Então, eu acho que aí a palavra parceria é a palavra-chave, tá? E eu acho que nós somos muito parceiros da indústria. Vocês tiveram uma margem de 3,1% De lucro? Isso, Sim. exatamente. É uma margem um pouco acima do que o varejo está acostumado a ver. Como é que funciona? Isso está ligado à prevenção de perdas, que é um grande gargalo do varejo? Tá. O varejo, um varejo nosso em crescimento, que tem muito investimento, a gente tem perto de 1 bilhão de investimento hoje, acho que é 900 milhões de investimento anual da empresa, metade em crescimento, metade em tecnologia. Então, em primeiro lugar, quando a gente olha o percentual de lucro líquido, ele não é comparável, tá certo, a empresas de outros segmentos, tá? O que é comparável é o EBITDA, é o EBITDA, tá? O lucro antes dos impostos, da depreciação, etc, tá? Então, só para, de repente, um ajuste nisso, tá? Porque a gente hoje tem uma elevação de perdas que a gente, inclusive, acho que chegou a comunicar no nosso call, tá? E eu acho que isso, obviamente, é função da desigualdade social, tá? Talvez você fale, mas por que subiu agora se ela é tão estável? Eu não sei te dizer. Mas, de toda forma, a representatividade disso não é uma representatividade grande. Você está falando da perda, da perda. Da perda. Tá. Subiu 0,2% a nossa perda, o que foi surpreendente, tá? A perda ela é feita em duas camadas, tá? Você tem a perda por furto em loja, tá? Que infelizmente ocorre, tá? E essa que de repente aumentou, não foi a outra. E a outra é de vencimento de produtos. Essa eu acho que a gente tem muito bem administrada e a parceria com fornecedores é muito importante para que, evidentemente, você garanta, tá certo, que os produtos vencidos são devolvidos. Então, eu acho que o processo como um todo, o lado, tá certo, de gestão, tá certo, de vencimento de produtos, muito bem. O lado de perdas em loja por furto, realmente, e é uma situação não é só do varejo farmacêutico, que é do varejo farmacêutico em geral, e também do varejo supermercadista. A gente tem conversado sobre isso. Perfeito. Vamos falar do crescimento das farmácias de manipulação. Ela representa um desafio ou é uma oportunidade para a RD? A gente falava anteriormente sobre isso. Sem dúvida nenhuma que é uma oportunidade. A gente tem alguns fatores regulatórios que eu acho que, como toda a saúde do país, a desregulamentação é fundamental para permitir que a gente supere gargalos, torne a saúde melhor. Mas qual que é o entrave? O entrave é que você tem, em algum momento, tá, do passado, tá, muitas leis elas caem pelo desuso, tá, até porque todas as redes de farmácia hoje fornecem soluções de manipulação, mas é algo que para mim é esdrúxulo, de repente você ter que produzir, tá certo, o medicamento no mesmo local de entrega. Porque realmente quando você fala, você tem uma rede muito grande, por que se eu produzir nessa loja aqui, eu não posso entregar na outra que está a 500 metros, tá? Mas isso é alguma coisa que a gente vê absolutamente em desuso, até porque quando a gente olha o mercado, todas as demais redes concorrentes nossas, para não dizer todas, talvez a principal, que é a Drogaria São Paulo, não tem manipulação, Drogaria São Paulo, o DPSP, mas eu acho que é uma coisa irreversível, eu acho um mercado importante. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha, que não se utilize de algum produto de manipulação. Então, eu acho que é um componente muito importante do ecossistema. Perfeito. Como é que a RD enxerga mudanças regulatórias e o seu impacto sobre o mercado de medicamentos? Eu queria até uma opinião sua em relação à nossa relação com essa regulação, legislação aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que a pandemia ela foi muito importante, tá, nesse processo, porque aí o sentimento, tá certo, dos setores do governo, Ministério da Saúde, Anvisa, foi de que essa desregulamentação ela é inevitável. Ela anda a passos lentos, tá? Mas ela tem andado, tá? Por exemplo, o tema de telemedicina hoje, que também não está regulamentado, é algo que já funciona em vários locais, inclusive nas farmácias já começa a entrar a telemedicina, e a telemedicina, no caso de farmácia, assistida por farmacêuticos, tá? Então,
Eu acho que esse processo de desregulamentação ele é inevitável, tá? Eu acho que se comparar com uma realidade dos Estados Unidos é muito complicado, porque nos Estados Unidos o pagador é o plano de saúde, ou as medicações são vendidas, tá certo? A granel, tá certo? Mas você tem, tá certo? Um nível, tá certo? De severidade na aprovação de produtos que é maior do que a do Brasil, mas em compensação uma liberdade de venda dos outros produtos que também é maior do que a do Brasil. As farmácias normalmente são drugstore. Eu não diria nem liberdade, porque você até pode, eu diria, os modelos dos Estados Unidos, eles sempre foram, para você ter uma ideia, a CVS até a época do Obama vendia cigarros em farmácia, tá? Então eu digo, você não tem isso, é uma coisa que você fala, mas não tem uma regulação disso, a farmácia vender cigarro, né? Nem qualquer E é coisa. espontaneamente que ela. Cigarro é pior, né? Cigarro é pior. A Ah, Coca-Cola hoje, você tem uma indústria de obesidade fortíssima para pelo menos combater, né, a questão da obesidade. Agora, o cigarro, eu não conheço solução. Para o câncer, não tem solução, né? é, exatamente. Vamos para o tema da governança? É, A gente sim, voltar ao que a gente estava muito falando bom. anteriormente. É. O senhor é integrante da Comissão de Governança de Empresas Familiares do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. É. Que lições o senhor aprendeu ao longo dos anos dentro da pauta da governança? Olha, isso foi muito importante, porque esse tema realmente ele começou a ficar agudo quando a gente abriu capital, e aí no primeiro momento a tendência das empresas é sempre de você criar um conselho, tá? Que de repente seja um conselho mínimo para de repente garantir que você esteja, tá certo, entre as companhias listadas, tá? Então você preenche as condições mínimas, mas você tem uma governança que funciona, não é um elemento de transformação. O que eu fui aprendendo ao longo dos tempos, seja na frequência com o IBGC, a gente tem fóruns de presidente de conselho, que as trocas são muito importantes, é o fato de que, num ambiente de muitas mutações, como é o ambiente que a gente vive, o papel do conselho para fazer a diferença do negócio, ele é fundamental. O executivo ele tem o dia a dia focado totalmente naquilo que é o mandato dele do ponto de vista que o planejamento estratégico estabeleceu. Então, eu entendi que o conselho tem que ser forte, atuante, para fazer diferença no negócio. Como é que você faz isso? Você tem que também cuidar de uma linha divisória. Você não vai fazer com que o conselho invada a executiva. Tá? Então, a criação de comitês, não é novidade ter comitês. O que é novidade é você ter comitês que são altamente contributivos, que participam das agendas estratégicas. Em algumas situações, como o caso da sustentabilidade, comandou a agenda estratégica. Tá? Então, eu acho que a visão de conselho que eu tenho, que é aquela que eu implementei na empresa, e que hoje é uma das realizações importantes que eu sinto que eu fiz, especialmente nessa fase RD, é pensar num conselho contributivo, com comitês fortes e com competências, tá? Que são competências, uma matriz de competência diversificada, tá? Onde você tenha, nesse mundo em tanta transformação, especialistas, especialmente naqueles temas que o conselho certamente não é especialista. Você fala de uma transformação digital, plataformas digitais, transformação da saúde, você está falando de temas que você tem gente, normalmente são conselheiros mais jovens, tá? Totalmente atualizadas nisso. Agora, você tem que ter um onboarding adequado para que eles não sejam simplesmente especialistas dentro do conselho, para que eles tenham um senso de pertencimento dentro do conselho, para que eles olhem a empresa na totalidade, não olhem simplesmente naquilo que é o expertise deles. Tá? Então hoje eu vejo assim, eu sempre falo que o nosso conselho tem uma defesa, são os controladores, tá? Que são os guardiões da cultura, da perenidade da empresa, da sustentabilidade, da estratégia. Tá? Isso é forte, porque o controlador fica. Tá? A gente tem um ataque, que são normalmente os jovens, tá certo? Que são aqueles que são mais ousados, que tiveram suas startups, que cresceram e que inovaram. Tá? E você tem o meio campo, que é fundamental. São aqueles que estão assim, conhecem muito bem o negócio, são experientes, deixaram seus negócios há pouco tempo e que têm uma capacidade grande de fazer essa conexão entre ataque e defesa. Porque o controlador, muitas vezes, ele começa a se afastar do negócio. Não é tanto o nosso caso, tá? Ou pelo menos o meu caso, porque eu sempre vivi com muita intensidade o negócio, mas é natural que cada vez mais aquele que é o controlador ele tem que abrir espaço cada vez mais para você ter o conselho. E, inclusive, o que eu vejo, eu acho que a gente tem que entender claramente que uma empresa tem três instâncias: a instância de sócio, a instância de conselho e a instância de executiva. Elas têm que ser bem claras. Assim como você fala, você não deve ter de forma nenhuma uma invasão, tá certo? De conselho em relação à executiva, você tem que ter também um papel claro do que é ser controlador, do que é ser conselheiro.
eu vejo muitas vezes um pensamento, tá certo? Eu faço muita mentoria de empresas familiares, né? E muitas vezes eu vejo uma coisa assim, não, isso aqui realmente não tinha muita condição, a gente colocou no conselho. Quem não tem muita condição, fica como sócio, é um direito dele. Ele vai ouvir, tá certo, o que está sendo feito, mas conselhos têm que ser ativos, participantes e dispostos a fazer diferença no negócio. A governança é mais importante, ou ela é importante em toda a companhia, mas em empresas familiares, ela tem um outro foco, ela tem Olha, uma outra, um outro propósito, existe um outro ponto de atenção? tá. Eu diria a você assim, quer dizer, cada mudança de geração que ocorre em empresas familiares, você tem problemas e é natural. Eu vou te dar o problema assim mais clássico, é o problema que você tem dentre os herdeiros, você tem alguns que de repente têm seus negócios próprios, seus projetos próprios e que querem liquidez. E você tem outros que de repente estão envolvidos com o negócio, que querem olhar a perenidade, o longo prazo, o cumprimento do projeto e o crescimento. Você fala, qual é a solução disso? A solução é a capacidade de acordar. Eu acho que isso foi uma coisa fundamental que nós tivemos na terceira geração, quando promovemos a quarta geração, é a capacidade que você tem de gerir os diferentes pensamentos e as diferentes posições que são legítimas. É legítimo você pleitear, lógico, dentro de uma condição. Tá bom, eu quero liquidez. No momento que a empresa puder dar liquidez, ela vai me dar liquidez, tá? Então, você tem algumas armadilhas em tudo o caminho. Muitas vezes também, quando você fala, eu vou dizer uma armadilha que eu enfrentei, tá? Que está numa outra dimensão, mas também é importante, um recado para empresas familiares, né? Você tem, em primeiro lugar, que muitas vezes o patriarca ele tem dificuldade de se afastar. Isso é um problema grande que a empresa vai envelhecendo. Mas nessa transição, o que você tem? O que eu vivi e que pode servir como aprendizado, tá, para outras famílias, tá? Fala, legal, a gente soube acordar, a gente entendeu que o entusiasmo dos nossos filhos e a preparação que nós fizemos para os nossos filhos de ótimas escolas, trabalhar fora, se internacionalizar, foi tudo muito importante, tá? Eles entraram, meus irmãos saíram, eu fiquei no comando da quarta geração, eu vivi a terceira com meus irmãos e a quarta eu vivi com meus sobrinhos e hoje, posteriormente, com o filho também, tá? E aí tem uma armadilha, tá? Que esses jovens normalmente, quando preparados, vêm com o novo, tá? E você tem o desafio de equilibrar o legado, que é o que te trouxe até então, com o novo que é glamouroso. O novo todo mundo adora, ele é glamouroso. Este equilíbrio, quando você fala, olha, eu estou só do lado do legado aqui, por favor, a empresa cresceu assim, não me venha com essas coisas, não me venha com novidades, tá certo? Ou, tá certo, você fala, novidade é demais, e aí vai descuidando do legado. Este equilíbrio, que é próprio de empresas ambidestras, tá? Ele é fundamental. Eu vou dizer um escorregão que eu tive, com a quarta geração, extremamente preparada, tá? Que permanece até hoje no negócio. Quando você fala extremamente preparada, você sempre vai falar que teus sobrinhos e filhos são preparados, mas quando você fala, um grupo que entrou em 2000, está lá até hoje, tá? Com novos sócios, com o mercado, etc., o mercado, uma empresa de capital aberto, etc., porque de fato eram preparados. Então, eu fiz a coisa sempre, eu acho que eu fiz coisas certas na hora errada, e isso é muito complicado. Teve um momento que a gente quis antecipar uma abertura de capital, que a empresa se endividou e eu passei os anos mais difíceis da minha vida empresarial. Porque a empresa até então crescia com recursos próprios. A gente tinha juros mais baratos? Tinha, mas o caminho natural, o primeiro é você pegar o dinheiro de banco. Obviamente você tem a Sim. condição de retribuir, tá certo? Se a tua empresa é boa, você tem retribuições acima do patamar dos bancos. Na hora que o banco está já desconfortável, você também, vamos trazer um fundo. Na hora que o fundo quer sair, você vai fazer um IPO. A aceleração nossa fez com que a gente de repente falasse, não, nós vamos para o IPO em 2007, e uma empresa que saía, nunca soube gerir uma dívida, nunca trabalhou com isso, e a gente quebrou a cara. Ainda veio a crise do Lehman Brothers, tá? Então foi tudo junto, foi complicadíssimo. Essa foi das maiores lições que eu tive, viu? Dos momentos mais difíceis. Foi esse o do plano cruzado. O plano cruzado é outra história, isso aí é maluco, isso é coisa de... O que a gente viveu realmente com prateleiras vazias por conta da retenção, a indústria simplesmente não fabricava, não tinha preço para entregar produto. Era um negócio assim, uma loucura. Tabelas de preço que de repente, eu lembro sempre, você tinha assim... Tabela, já que é para congelar, então vamos também ter tabela de preço. Desodorante 100 ml, 4 cruzados. Só que tinha um que custava 17 e outro que custava 2,5. Um negócio assim maluco. Sim. E se você pegasse o de 17 e falasse, bom, deixa eu colocar no fundo da loja, porque não dá para vender a 4, né?
Não, aí o que acontecia? Aí você vinha os fiscais do Sarney, tá certo? Iam lá no fundo da sua loja e falar que você está escondendo mercadoria, põe lá dentro. Então, maluco, tá? Eu acho que esses dois momentos, para mim, Foram os os mais críticos, muito difíceis, tá? E um outro momento também que é difícil é você fazer uma fusão, pode falar até um pouquinho mais, que a fusão realmente ela carrega dentro dela um choque de cultura inevitável, uma competitividade interna muito grande, um choque de culturas, muitas vezes as visões, no nosso caso, algumas tinham visão mais de resultado, mais de curto prazo, e era natural, a empresa de executivos já numa fase já de carreira, finalizando carreira, e a nossa é um time de jovens, olhando mais o longo prazo, com custo mais caro, porque quando você quer uma empresa que olha a longo prazo, o teu custo não vai ser o mínimo. Você vai investir em talentos, você vai investir em plataformas. Então, você tem um clima que em todas as decisões você tem presente essa diferença de cultura. Isso é bastante complexo. Agora, eu diria talvez, se eu falar de 3 momentos, esse é o terceiro, tá? Muito difícil. Então, Porque coincidiu ainda IPO, com troca de o moeda. primeiro, não, o primeiro foi o IPO, o segundo foram os planos econômicos sucessivos, que eu destaco o plano cruzado, e o terceiro momento foi enfrentar uma diferença de cultura entre duas empresas. Uma fusão que, graças a Deus, foi feita meio a meio, porque isso te obriga a ceder. Tá? Quando isso não acontece, você deixa de aproveitar ativos da outra empresa. Tá? Então, eu acho que foram de fato momentos difíceis. A gente pode falar depois um pouco sobre o pós, o que é você deixar o poder. Tá? Isso é Vamos alguma entrar coisa nisso que. já. Eu só queria reforçar o seguinte: apesar de tudo isso, vocês saíram fortes, Sim. viraram o jogo. Mas a E gente. essa virada de jogo, como é? É você topar perder, não ficar olhando para o mercado, o que o mercado quer de corte, o que o mercado quer, de repente, o mercado quer tudo. Fala, não, para o mercado é simples, uma fusão, 2 mais 2 dá 5. Por quê? É um custo corporativo único com 2 receitas. Isso realmente é uma balela, assim, não existe isso, tá? Então, o grande cuidado é como é que você manobra a expansão para manter talentos, se manter competitivo. No primeiro momento, você tem até dessinergias por equiparação de salários. Então, a gente soube enfrentar esse momento de diferença de cultura, colocando tudo numa mesma sede, unificando efetivamente as empresas através do CNPJ. Isso foi fundamental para sermos uma empresa só e não atendendo a demandas de mercado. É curioso que cada empresa avalia 2 bilhões, tá? Então você fala, bom, 2 mais 2 vai ser 5, 6, 7. Sim, no primeiro momento com entusiasmo é 5, 6. No segundo momento, depois de um ano, era 3,5. 2 mais 2 dava 3,5. Agora, em seguida, o que foi plantado aconteceu. Ou seja, é você acreditar na sua estratégia. Você tem que acreditar na sua estratégia. Então, para preparar essa estratégia, que na época era uma estratégia de crescimento físico pelo país todo, você tinha uma série de enablers, tá, que você tinha que contemplar com talentos adequados, tinha que contemplar com plataformas adequadas. Eu acho que isso, evidentemente, essa tranquilidade nossa naquele momento foi fundamental para que a gente depois crescesse. E hoje, quer dizer, o valor da empresa a gente sabe que multiplicou por muita coisa ainda. Exatamente. Existe uma mudança prevista na gestão da RD a partir de 2025, anunciada para o mercado recentemente. Este movimento significa que o senhor está saindo da companhia? Não. Não, o senhor fica no conselho. Não, exato. Não, eu fico no conselho também no grupo de controladores, né? Tá. Mas cuidado, o desapego ao poder é que é importante, tá? Porque o poder é algo que não tem como, as pessoas gostam de exercer o poder. O poder, quando é conquistado, tá? Você tem prazer. Se você falar isso que não é isso, você seria até uma hipocrisia. Você tem o prazer de exercer uma liderança que as pessoas se conhecem, as pessoas, uma liderança inspiradora, tá? Que as pessoas te respeitam, te procuram. Então você fala, bom, foram 48 anos em que você era a liderança maior da empresa, tá? Então você fala, eu encaro isso muito mais como uma mudança de ciclo, que poderia impactar muito mais no lado emocional do que no lado prático. Porque no lado prático, os comitês que eu participava, eu continuo a participar, o Fórum Nosso de Controladores, eu continuo a estar ativo no Fórum de Controladores, continua como a relação conselheiro. que eu tinha antes. Então, continua basicamente igual. Mas existe uma coisa, tá, que é muito própria, especialmente nos patriarcas e nas pessoas em geral, que é o apego ao poder. Todo mundo tem apego? Tem, mas você tem que entender a hora que você fala, tem alguém, uma solução que é melhor para a empresa, ou alguém que está mais preparado para você, e nesse momento eu não tenho a menor dúvida, tá, que eu saio aos 72 anos, no momento em que a gente promove uma sucessão, que para mim foi fantástica, por quê? Porque eu não trouxe nenhum elemento de fora. Ela foi feita de diretores subindo para vice-presidentes,
um vice-presidente subindo para CEO e um CEO subindo para chairman. É uma preservação completa da cultura, tá? Os mesmos controladores. Então, em prol disso, tá? E entendendo também que hoje eu tinha no conselho estratégico, eu tenho um CEO que hoje conhece mais a estratégia do que eu, a estratégia nova, digital, saúde. Eu cresci com o varejo físico, tá? Então eu senti que era hora de abrir meu espaço, foi algo espontâneo, absolutamente espontâneo, tá? E estou muito feliz, tá? Eu acho que a crise que a gente passa, aí eu posso falar um pouco com você, eu acho que a crise, quando você deixa de ser CEO, para mim você fala se hoje, para mim é uma transição muito tranquila, tá? A transição de CEO para o conselho, isso é uma coisa, mesmo que sendo para chairman, como foi o meu caso, é muito dolorida. Eu vivi um momento assim que eu tinha sonhos enormes, tá? A gente tinha acabado de abrir capital, tá? A gente saía de uma dívida de milhões e entrava com caixa de milhões, sabia que a empresa estava muito preparada, o sucesso do IPO nosso teve 10 vezes a procura pelos papéis, 10 vezes a demanda, tá? 10 vezes a oferta. E então você fala, bom, agora eu vou realizar tudo que eu quero realizar. E aí surgiu a oportunidade de fusão, e você tem que ceder à lógica. Ela tinha uma complementaridade geográfica, um ganho, tá certo, de tamanho de empresa, o que na bolsa é importante, você não sofreu oscilações, quando no mercado externo sofre oscilações. Então, aquele momento eu tive que me reinventar. Aquele momento, e você não tendo se preparado, porque foi muito rápido, que a gente começou a discutir a fusão, realizou a fusão em 6 meses. Tá falando da Drogasil. A fusão com a Drogasil. Aquilo foi muito difícil. E aquilo eu acho que a gente tem que. O ideal é que a gente se prepare antes, tá certo? E de repente entendendo que você vai ter uma presença na empresa importante, sim, mas que ela não pode ser só na empresa. Você tem que desenvolver outras atividades. Eu me encontrei nas outras atividades, tá? Hoje eu não tenho nenhum conselho, não faço nada que seja remunerado fora, tá certo, daquilo que é empresa, tá? Mas me realizo muito apoiando empreendedores, famílias que têm negócios, jovens, terceiro setor através de mentorias de governança do E o senhor terceiro tem setor. um instituto também voltado para... O Instituto foi mais ou menos o coroar de tudo isso, né? Porque Conta do seu instituto, que o a gente instituto tem uma leva seu história. nome, inclusive. Isso foi a decisão dos meus filhos. Ele explica, tá certo? Ele leva o nome da minha sigla, na realidade, é Instituto ACP, tá? O Instituto, ele nasceu de uma combinação, tá? Eu tenho um filho que é o Rodrigo, que ele era empreendedor social, premiado pela Folha de São Paulo como empreendedor do ano. Aí ele passou a frequentar fóruns internacionais, Fundação Schwab do Fórum de Davos, e aí participou de ter conselhos pelo mundo, tá? Ele não sei nunca quando ele está aqui, quando está fora. Eu acho que essa visão dele, que ele desenvolveu do lado filantrópico, a partir da empresa de impacto social, combinado com a minha paixão por governança, que foi uma paixão que eu adquiri, resultou no fato de a gente entender que tinha grande oportunidade de criar um instituto que realmente melhorasse o terceiro setor, não com o dinheiro que você dá na ponta, mas melhorando a instituição. Então, às vezes, parece até uma coisa, você fala, nossa, a gente apoia Renova, Transparência Brasil, Todos pela Educação, são institutos grandes, mas eles têm problema, tá certo, dentro da parte institucional da gestão. E a gestão potencializa o rendimento deles. E assim como hoje, o viés nosso mais está, inclusive para algumas parcerias que a gente faz para continuar aportando capital financeiro, capital intelectual, capital social, ou seja, a gente tem um conjunto, uma plataforma de conhecimento, que tem reuniões presenciais também para juntar e criar, tá certo? Desenvolver o conhecimento mesmo quando as parcerias terminam, porque nossas parcerias elas são feitas a cada 3, as organizações apresentam um projeto de 3 anos, tá? E dentro desses 3 anos elas desenvolvem esse projeto com capital aportado por nós, tá? E aí não é da empresa, é exclusivamente da minha família, eu e meus filhos, tá? E aporta principalmente conhecimento. Aporta coisas como, por exemplo, desenvolvimento de liderança. Independentemente do projeto, tem coisas que são comuns, tem coisas que são fundamentais. Governança, crescimento, desenvolvimento de lideranças. Tem muitos temas que são comuns. Agora, normalmente os temas estão ligados a, sei lá, como ter uma estrutura melhor de captação, uma estrutura de desenvolvimento de pessoas, que é um problema no terceiro setor. Realmente não adianta você pagar pouco porque o sujeito é idealista, tá? Você tem que equilibrar. Então, realmente, eu tenho uma satisfação e vejo o Instituto crescer cada vez mais no escopo, trazendo conhecimento não só para dentro das entidades que a gente aprova como parceiras, mas jogando conhecimento para fora, procurando realmente ter
um conhecimento, levar toda essa expertise de desenvolvimento profissional para fora. Então, eu diria assim, é como eu falo, a gente tem que se recriar, né? Então, hoje, por exemplo, nessa nova fase, eu acho que o Instituto, para mim, é a menina dos olhos, embora a paixão pela empresa não termine. Isso aí é... Quando eu falo muitas vezes em mudança de ciclo, parece que é despedida, e eu às vezes dou um tom até de despedida, tá? Porque eu falo, eu não vou, se eu esperar sair da empresa, vai ser despedida no caixão. Eu prefiro fazer vivo, tá? Existe uma forma de o senhor fazer um balanço de toda a sua história que construiu à frente dessa companhia? Olha, é uma história assim de muitas realizações. Primeiro, porque eu falo assim, a empresa tem 120 anos e eu consegui viver as 4 gerações. Na primeira geração, eu extraí o grande conhecimento, foi que o nosso negócio é um negócio de servir as pessoas, que veio do meu avô, através do Circulano, esse farmacêutico icônico que eu comentei. Na segunda, com meu pai, que veio da Itália no pós-guerra, eu realmente aprendi e adquiri aquela veia empreendedora. Meu pai nunca foi um especialista em farmácia, em negócio, mas ele tinha uma obsessão, tá certo, por crescer, por vencer, por, sabe, realizar um sonho. Na terceira, com meus irmãos, a gente teve um convívio fantástico, tá? Em que as regras não estavam nem no papel, mas a gente aprendeu, tá certo, a ser, tá certo, a fazer uma gestão sempre colocando a empresa acima de nós, tá certo? Ou seja, e em decisões difíceis que nós tivemos, que muitas vezes mexe, tá certo, com o equilíbrio, deveriam mexer com o equilíbrio familiar, a gente conseguiu superar. E na quarta geração eu pude aprender muito, tive essa humildade aos 50 anos de aprender com esses jovens que entraram, por mais que eles eram acelerados demais, me fizeram quase que dar um tropeção, tá? Então, essas 4 gerações do tempo de raia para mim foram assim muito realizadoras. Se você promover, tá certo, o crescimento que a gente promoveu. E depois com a fusão, eu acho que o fato de repente você sair de uma governança que estava na estaca zero e você criar uma governança, você nunca ter votado nada, criar uma sintonia, tá certo, entre sócios. Eu tenho uma frase clara que eu prefiro uma governança boa com uma estratégia ruim, a governança corrige. Mas uma governança ruim com estratégia boa, a governança destrói, tá certo? Então, eu acho que esse aprendizado eu tive e hoje essa é outra realização que eu tive. Deixar um conselho como o conselho que eu estou deixando, tá? Então, poderia ter uma outra coisa que para mim assim, é uma grande realização, fala, poxa, a gente partiu de uma empresa de 7 farmácias para 3.100 e qualquer coisa. 39 hoje. É o fato de que eu acompanhei sempre a expansão, eu vibro com a expansão, eu viajo o país inteiro, muitas vezes eu peço para ir. Hoje a expansão ela é independente de mim, quer dizer, ela tem conceitos que foram trazidos por mim ao longo do tempo e eu viajava muito antigamente para provar os pontos, né? Quer dizer, já pré-levantados, pré-aprovados em reuniões, mas que precisavam sempre da visita final para aprovação. Isso para mim até hoje é uma paixão. Você subir no avião na quarta-feira e visitar, subir, descer 6, 7, 8 vezes em várias cidades, aproveitar pontos e conhecer o Brasil todo. Quer dizer, eu estava recentemente no interior do O senhor Amazonas. ainda faz Eu isso? conheço todos. Eu prometo que esse ano eu vou fazer mais. Esse ano acho que eu fiz umas 6, 7 vezes. Eu quero fazer pelo menos uma vez E por aí o mês. senhor vai E até aí a fica 2 dias. farmácia inaugurada, o senhor vai lá. Não, inaugurada não. É para provar os pontos. Eu tive o prazer de ir com meu sócio, o Carlos Pires, esse ano, para inaugurar a farmácia 3000. Eu estava presente nas inaugurações sempre no tempo de raia. Entendi. E no tempo de RD eu deixei. Acho que aquilo era a função O do senhor vai CEO. para Mas eu fui o nessa local. 3000. Eu vou para provar os locais. Ou seja, então eu participo da definição estratégica da expansão, de apoio aos elementos táticos, tá certo? Para a gente entender aonde estão os pontos. A gente tem um ferramental de expansão que você tem no iPad, todos os dados possíveis que você possa imaginar para um gerente de expansão. São 10 gerentes de expansão distribuídos pelo Brasil todo. Para eles irem nos locais, levantarem os pontos. A partir de ter uma visita aprovada, a gente vai para referendar essa aprovação no campo. Isso, para mim, eu amo de paixão. Então, e isso eu vou continuar. E é um diferencial de gestão, o senhor acha? Nossa Senhora, olha, varejo, tem muita gente que fala, varejo, o mais importante é ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Eu não concordo. Eu acho que você tem gente em primeiro lugar, tá? Mas ponto, realmente, sem ponto não tem jogo. Sem ponto, se o ponto não for bom, a gente posso dizer, as melhores esquinas do Brasil, a gente realmente investe mais, mas a gente tem retornos, as nossas médias de venda mostram isso, tá? A diferença com relação aos concorrentes.
Então isso para mim, e olhar o Brasil de cima é extraordinário. É Tá? bonito. Sobrevoar Carajá, sobrevoar os Lençóis, sobrevoar a estátua do Padre Cícero. É realmente as cataratas do Iguaçu, é uma delícia, é fantástico. Esgotou esse assunto da sua transição? Ou quer falar mais alguma coisa? Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Não existe realização maior do que você entender que você cumpriu um papel muito, muito importante, que você realmente fez um crescimento muito raro para empresários da minha geração, tá? E ao mesmo tempo você faz uma sucessão bem feita. Isso aí para mim é fundamental. Não adianta você fazer uma sucessão para de repente deixar a empresa e falar, estou indo embora, tá? E uma sucessão onde eu fui ativo nela, né? Eu E essa sucessão demorou quanto tempo para acontecer? Bom, está demorou em a andamento, mas a preparação, preparação. foram dois, diretamente foram 2 anos, e indiretamente a gente começou fortalecendo o quadro do N2, que seriam os diretores. Mas do ponto de vista direto, tá? Foram 2 anos de preparação de 2 candidatos, os dois foram aprovados, um se tornou CEO, o outro COO. O senhor tem orgulho deles, provavelmente. Nossa Senhora, muito, tá? Um, inclusive, é da família, o que também não importa muito, e outro, para mim, é como se fosse família, tá? Sim. E acho que eles têm perfis diferentes, complementares. Um é mais operação, outro é mais estratégia, eles são uma combinação perfeita. O que o senhor busca quando vai contratar alguém? O senhor não está nessa linha de frente hoje, mas tem Aham. muita experiência nisso. O que é importante olhar? Toda a minha experiência, quando eu estava à frente de processo de contratação, normalmente processos de contratação que envolviam já do nível gerencial para cima, tá? Eu sempre me pautei por olhar o ser humano antes do profissional. Os dois, quer dizer, o ser humano é pressuposto. O profissional, obviamente, é condição sine qua non. Perfeito. E o que te motiva a demitir alguém? Demitir alguém? Ninguém é motivado por demitir. Agora, o que eu nunca tive desconforto de demitir alguém, tá? Porque quando você é coerente, tá certo? Seja em avaliações anteriores, seja, tá certo, em situações em que a empresa tem uma transformação em que o perfil que você precisa é outro, tá? Eu nunca tive esse. Inclusive, eu até penso, falo, poxa, eu demiti pessoas que talvez devessem ter sido demitidas por outros que estavam abaixo de mim, tá? Talvez, tá certo? Para mim é uma coisa que eu não tenho desconfortos com isso. Eu não tenho desconfortos com isso. Agora, é agradável? Não é agradável demitir alguém, tá? Outro dia Mas existe alguma característica específica do profissional que te pega? Não dá pra mim. Olha, Preciso são demitir. vários os momentos, são vários motivos. Muitas vezes pode pegar no aspecto pessoal, porque você erra e acerta, tá? Mas muitas vezes pega no aspecto profissional de produtividade e muitas vezes bate também por uma mudança de estrutura. Às vezes uma área pode deixar de existir, tá? Eu já tive soluções doloridas de fechar uma área, isso no tempo de raia, fechar uma área de negócio, uma área de farmácias, tá? E ter que demitir o gerente regional e uma pessoa que eu adorava. Perfeito. Um erro que aprendeu errando e que não comete mais. É a coisa de você querer buscar o sucesso acelerando e olhando o dinheiro. Eu não olhei para o dinheiro, tá? Você parece piegas e tal. Eu olhei para o meu sonho e o dinheiro veio atrás. Então, eu acho que, e eu vejo muito uma geração hoje, tá? Que está preocupada em construir uma empresa, trazer investidor, potencializar, criar valor, pá. Eu acho que, primeiro, esse conselho de olhar a construção, olhar o valor antes do dinheiro imediato. Não procurar trazer parceiros financeiros, tá certo, antes da hora, porque vai simplesmente diluir ótimas ideias e perder valor, tá? Agora, o conselho que eu dou como empresário do que eu vivi, isso é o conselho do que eu não vivi, mas que eu acompanho vivências de outros, tá? Do que eu vivi, realmente, eu acho que naquilo que dependia de mim, o grande erro que eu cometi foi exatamente aquele de não olhar, não conseguir equilibrar o legado com a inovação quando a gente trouxe a 4ª geração, porque aquilo quase colocou a empresa a pique. Então, eu acho que a gente tem que ter, nesta hora, entender que não é nenhum nem outro, é o equilíbrio das duas coisas. O legado que você construiu tem que ser preservado e a inovação tem que ser contemplada, mas as duas de uma forma equilibrada. Perfeito. Uma orientação geral que serve para o empresário brasileiro. Olha, eu acho que em tempos de hoje, tá? Eu acho primeiro que a gente tem uma classe empresarial muito boa, tá? Muito boa. Eu convivo e tenho
orgulho de conviver com muita gente boa. Lógico que não dá para generalizar, tá? Eu acho que você tem que ter um olhar da empresa que é um olhar de que você não adianta simplesmente você olhar o lucro financeiro e não olhar o que você dá para a sociedade. Não adianta você pensar nisso. Aquilo que você hoje não fizer, você vai pagar amanhã, porque a sociedade vai te cobrar. A tua marca vai perder, a sua receita vai cair. Então, entender hoje que você tem que ter um equilíbrio entre o lucro financeiro que você gera e o lucro social, a contribuição para a sociedade. Você tem que ter equilíbrio disso. E para muitos eles se assustam, tá? Falam, nossa senhora, você precisa cumprir isso aqui. Olha, muitas das coisas que você coloca em pauta, tá certo? Quando a gente está falando, especialmente na causa ambiental, por exemplo, que é menor do que a social para nós, elas muitas vezes elas trazem, além de tudo, economias, ou no curto, no médio ou no longo prazo para a empresa. Mas não está em discussão o assunto, não está em discussão. Isso é absolutamente pressuposto. E as empresas que não entenderem isso vão cair. Vão cair. E isso a gente vê em grandes empresários, em várias empresas a gente vê projetos excepcionais. Mas vê outros também que não estão brincando com diversidade. Eu já assisti de chairmans de grandes empresas falarem algumas bobagens que eu falei, não é possível, que eu prefiro nem repetir. Alguma consideração final? Que eu estou muito feliz, adorei fazer essa entrevista com você. Que bom. Passo agora para um novo ciclo, tá? Para o qual, graças a Deus, ao contrário do anterior, eu estou muito bem preparado, tá? E agradeço, é um momento sempre importante, é um momento de balanço da nossa vida, tá? Então, muito bacana estar com você. Obrigada. Obrigado, tá Eu bom? que agradeço. Agradeço muito, o canal está sempre aberto aqui para a Legal. RD, para os seus grupos. Obrigado. Este foi Antônio Carlos Piponzi, ele que é o presidente do Conselho de Administração da RD Saúde aqui com a gente. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.